Olá, amados, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje pela manhã nós vamos falar sobre o nome de Jesus, o nome que foi dado à igreja. Em Efésios capítulo 1, versículos do 20 ao 23, o apóstolo Paulo diz assim: o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, Jesus, ele deu uma procuração quando ele deu o seu nome à igreja. Procuração significa um documento que garante a representação legal de uma pessoa em lugar de outra. Significa também autoridade delegada para executar poderes ou habilidades em lugar de outro. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 24, dos versículos 1 a 18, quando o servo de Abraão foi procurar uma esposa para Isaac, em nome de Abraão. Nós vemos também em Atos capítulo 9, versículos de 1 a 2, quando Paulo recebe carta de autorização do sumo sacerdote para prender os crentes. Então eles tinham autoridade do nome daquela pessoa de exercer aquilo pelo qual foi designado para fazer. Amém? Jesus recebeu toda a autoridade ao ressuscitar. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus, ele é o detentor da autoridade. Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz: eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aquele que tem as chaves é a pessoa autorizada. Jesus tomou a autoridade das mãos de Satanás e devolveu à igreja. Jesus nos deu uma procuração para usar o seu nome, isto é, o direito legal de usá-lo. Então, se você nasceu de novo, se você está convicto de que você agora é um servo de Deus, você tem as chaves, você tem o poder e a autoridade para usar o nome de Jesus. É certo que quem recebe a autoridade delegada é completamente identificado com quem lhe deu a autoridade, como também que a capacidade de fazer coisa em nome de outra pessoa depende do valor da pessoa cujo nome está sendo usado. Portanto, precisamos compreender quanto poder e autoridade o nome de Jesus representa e usarmos isso na nossa vida. É claro que quando a gente pergunta para uma pessoa qual é a autoridade do nome de Jesus, ele diz assim: é toda a autoridade. Mas quando a gente pergunta: você tem usado esse nome na sua luta diária contra o pecado, contra a carne, contra o diabo, contra as doenças, contra a miséria? Ele fica, e não tem usado. Às vezes a gente fala até sobre os problemas, mas a gente não fala com os problemas. Às vezes a gente fala até sobre as necessidades, mas a gente não fala com as necessidades. E nós precisamos entender, quem tem autoridade delegada, ele vai falar em nome daquele que delegou com. A medida da sua capacidade é a medida da capacidade do Senhor Jesus Cristo. É a medida do valor do seu nome. E tudo quanto está investido neste nome nos pertence, porque Jesus nos deu o uso incondicional do seu nome. É W. Kenyon. Jesus transferiu a autoridade conquistada para os seus discípulos. Nós já falamos aqui em Mateus 28, quando ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Ele está passando a autoridade. Pouco antes de subir para ficar assentado à destra do Pai, Jesus disse: é-me dado todo o poder, autoridade, no céu e na terra. E imediatamente ele passou à igreja a sua autoridade na terra. Portanto, ide, prometendo então que estes sinais iriam acompanhar ou seguir aqueles que creem. Aí ele vai dizer: em meu nome. Aleluia! Desta forma, Cristo é o cabeça da igreja e a cabeça não pode exercer qualquer autoridade se não for através do seu corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo na terra e foi comissionada a ir
e aí, em nome de Jesus, pregar as boas novas, libertar os cativos, curar os enfermos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e quebrantados de coração. Então é importante nós entendermos que a autoridade do nome funciona para todos aqueles que creem. Em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, Jesus disse: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus, através do uso do nome de Jesus, foi concedido à igreja somente após a sua ressurreição. Em João 16, versículos 23 e 24, Jesus diz: naquele dia, falando a respeito da sua ressurreição, nada me perguntareis. Em verdade vos digo que se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedidos em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A expressão naquele dia referia-se ao momento exato em que Jesus veria os discípulos novamente. O verso 22 deixa isso claro. Jesus disse: até agora nada tendes pedido em meu nome. Porque o nome de Jesus só seria posto sobre todo nome após a consumação da sua obra na cruz. Então, depois que ele consumou a sua obra da cruz, despojou os principados e as potestades, tomou as chaves da morte e do inferno, ele agora comissionou a igreja. E é propósito de Deus que usemos esse nome. Jesus, enquanto estava aqui em Mateus capítulo 10, ele deu uma porção de autoridade sobre os discípulos e enviou os 12. Depois Jesus enviou os 70 em seu nome. E é interessante, sempre eles foram bem-sucedidos naquilo que Jesus tinha designado. Nestas ocasiões, Jesus autorizou o uso do nome para pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios e ressuscitar os mortos. Esta mesma incumbência ele deu à igreja. Nós estamos autorizados a fazer as obras maiores com este nome. Em João 14, 12 e 13, Jesus disse: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Nós precisamos entender que quando nós estamos fazendo as obras maiores, não é em nosso nome, não é para a nossa promoção, é em nome de Jesus, para que a obra dele fique evidente nas nossas vidas e na vida daqueles que são libertos. Então nós precisamos ter a consciência da posse do nome, como Pedro e João, em Atos capítulo 3, versículos de 3 a 3, quando eles estavam indo ao templo. Vendo eles a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava que lhe desse um esmola. Pedro, fitando o olho, juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Pedro tinha consciência da posse do nome. Por isso ele usou com ousadia e autoridade. E aquele milagre aconteceu. Milagres vão acontecer na minha vida e na sua vida, quando nós utilizarmos o nome de Jesus com autoridade. Os incrédulos não podem usar esse nome. Primeiro porque eles não creem em Jesus, não têm aliança com Jesus, não têm os olhos do entendimento iluminados. O Espírito Santo não habita neles. Nós vemos isso em Atos, capítulo 19, versículos de 13 a 16, quando alguns exorcistas tentaram expulsar um demônio de um endemoniado. O demônio disse: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E diz que pulou em cima deles, deu-lhes uma surra e eles fugiram nus, porque ele rasgou as suas vestes. Esse endemoniado só teve autoridade sobre esses exorcistas judeus porque eles não tinham aliança com Deus, eles não tinham compreensão do nome de Jesus. Mas quando nós temos compreensão do nome de Jesus e usamos esse nome, nós manifestamos o poder de Deus. Amém? Crer no nome é uma ordenança. 1 João capítulo 3, versículo 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos
em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Devemos anunciar o nome de Jesus a despeito da vontade dos homens. Amém? Porque quando os milagres começarem a acontecer, irmãos, perseguições virão contra nós. E nós temos que tomar uma decisão. Nós vamos continuar, nós vamos perseverar ou nós vamos voltar atrás. Amém? Os apóstolos, quando eles foram ameaçados, a Bíblia diz que Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus obedecer antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que você possa, em nome de Jesus, exercitar a sua autoridade através desse nome. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.